O objetivo principal de Hobsbawm na elaboração deste capítulo é explicar os motivos que levaram a Inglaterra a ser pioneira na Revolução Industrial e por que essa Revolução Industrial se iniciou a partir da segunda metade do século XVIII. Bom, no início do capítulo, Hobsbawm afirma que a Revolução Industrial foi uma aceleração do crescimento que ocorreu por meio das transformações sociais e econômicas que ocorreram na Inglaterra naquele período. E por esse motivo, essa Revolução Industrial ela não pode ser explicada por fatores externos, né, já que a Grã-Bretanha ela já ingressou na industrialização porque essa revolução ela foi precedida por pelo menos 200 anos de desenvolvimento econômico razoavelmente contínuo. Além disso, a Revolução Industrial ela não pode ser explicada em termos puramente britânicos, porque a Inglaterra ela fazia parte de uma economia europeia, né? Então, ela participava de uma ampla rede de relacionamentos econômicos, na qual fazia parte as áreas adiantadas, que eram áreas de industrialização potencial, e por áreas de economia dependente, que eram as colônias formais, os pontos de domínio e comércio, e também as regiões que eram especializadas até certo ponto, para atender a solicitação das áreas adiantadas, né? Então, elas produziam e exportavam produtos agrícolas ou matérias-primas para essas áreas adiantadas. E ainda no início do capítulo, Hobsbawm afirma que certas explicações e pseudo-explicações acerca da origem da Revolução Industrial não devem ser levadas em conta, elas devem ser desconsideradas. Então, explicações por fatores exógenos, né, como, por exemplo, por meio do clima ou da geografia, não devem ser usadas para explicar a origem da Revolução Industrial, né, porque elas não funcionam, não atuam por si só. Elas atuam dentro de um dado quadro econômico, social e institucional. Assim como explicações por meio de acidentes históricos, como os descobrimentos ultramarinos, a Reforma Protestante e revoluções científicas, não são capazes de explicar por si só a Revolução Industrial. E da mesma forma, por fatores puramente políticos, né, já que outros países naquele período também queriam industrialização, mas só a Grã-Bretanha conseguiu fazer isso. E como foi dito anteriormente, né, a Inglaterra ela não entrou despreparada para a industrialização, né, porque ela já possuía algumas pré-condições para que essa industrialização ocorresse, né? Seus vínculos econômicos, sociais e ideológicos já se encontravam enfraquecidos. Então foi muito mais fácil a transferência de trabalhadores de atividades não industriais para atividades industriais, né? E também a Inglaterra já tinha bastante capital acumulado e também tinha dimensões suficientes para permitir investimentos nos equipamentos necessários à transformação econômica. E esses equipamentos eles estavam em mãos de homens dispostos a investir nesse progresso. E além disso, não havia escassez do capital, né? E o país não era simplesmente uma economia de mercado. Seu setor manufatureiro era bastante desenvolvido e também a sua estrutura comercial era bastante desenvolvida. Seus transportes e meios de comunicação também eram baratos. E então, todo esse conjunto de fatores foram essenciais para que a Grã-Bretanha ingressasse nesse processo de industrialização. Para Hobsbawm, a questão concernente acerca da origem da Revolução Industrial seria como a acumulação de lucros produziria mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, em algum lugar, o estopim para a explosão econômica. Bom, para Hobsbawm, a economia de iniciativa privada só tende a inovar no caso de esperar melhores lucros com essa inovação. No entanto, não é isso que acontece em sociedades pré-industriais, né? Já que a industrialização ela tem a capacidade de permitir a produção, a expansão de seus mercados e até mesmo a criação de novos mercados. E também de demonstrar que a produção em série de artigos baratos pode multiplicar os seus mercados. Então, mesmo que a população das sociedades pré-industriais seja formada por pessoas pobres, que não têm muito dinheiro e que não estão acostumadas com novidades, a industrialização ela consegue acostumar essas pessoas a comprar produtos melhores e também a descobrir novas necessidades, gerando lucros e, consequentemente, a explosão econômica.
Outra questão também seria que condições levariam os homens de negócios a revolucionar a sua produção. Segundo Hobsbawm, existem duas opiniões acerca disso, duas correntes de opinião acerca disso. A primeira delas afirma que é o mercado interno que leva à revolução da produção. Já a segunda afirma que é o mercado externo. Mas para Hobsbawm, a resposta para essa pergunta seria que ambos foram essenciais para a revolução e que também o governo teve um papel essencial para que essa revolução acontecesse. Bom, dando continuidade então no segundo capítulo do livro da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo, Eric Hobsbawm cita os 3 principais setores da demanda na gênese do industrialismo. O primeiro deles é o mercado externo. Então, as exportações, que eram apoiadas pelo auxílio sistemático e agressivo do governo, proporcionaram a centelha e constituíram, juntamente com a produção têxtil de algodão, o setor básico da industrialização. Sendo assim, as exportações apresentavam violentas flutuações, de modo que aquele fabricante que fosse capaz de correr o suficiente para acompanhá-las conseguiria até mesmo ganhar fortunas com isso. Ao longo prazo, essas exportações se expandiram muito mais e com maior força do que os próprios mercados internos da nação. A produção de algodão, por exemplo, que foi a primeira a se industrializar, ela estava vinculada essencialmente ao comércio ultramarino. A partir do fim do século XVIII, então, a indústria do algodão ela já exportava a maior parte da sua produção interna total daquele país. O mercado externo, então, ele passou a se expandir dessa maneira, porque a sua atividade ela não dependia essencialmente da taxa de crescimento natural da procura interna de qualquer país. As atividades de importação, de exportação, podiam criar essa certa ilusão de crescimento rápido por meio da conquista dos mercados de exportação a uma série de outros países e a destruição da concorrência interna até, dentro de determinados países, ou seja, por meio de guerra e até da colonização. No entanto, essas guerras e essas colonizações, elas só seriam possíveis por intermédio de empreendimentos do governo. Bom, o segundo setor agora é o mercado interno. Este aqui em discussão, ele só podia crescer de 4 formas. A primeira dela é o crescimento populacional. O crescimento populacional, ele impactaria então no crescimento de consumidores para os produtos. O segundo, uma transferência de pessoas, de renda não monetária para renda monetária, o que impactaria em mais clientes para os produtos. O terceiro, o aumento dessa renda per capita, o que vai então criar clientes com maior poder de compra para os produtos. E o quarto, o advento de bens produzidos industrialmente, em substituição a formas mais antigas de manufaturas ou importações. Porém, aqui fica a questão. Mais gente significava mão de obra disponível e barata? A resposta para isso é não. Na verdade, a mão de obra barata ela pode acabar retardando a industrialização. Se, por exemplo, a gente tem na Inglaterra uma força de trabalho em crescimento, e essa força de trabalho, essa mão de obra na Inglaterra barata ajudou na industrialização, foi sem dúvidas porque a economia naquele país já era dinâmica, e não porque uma multiplicação populacional a dinamizasse, certo? Seja como for, a população crescia constantemente naquela Europa setentrional. Porém, a industrialização não ocorreu em toda parte da Europa. No entanto, isso não significa necessariamente que toda região com essa característica de mão de obra barata seria estimulada a crescer economicamente igual ocorreu na Inglaterra. Se isso só ocorreu como a Grã-Bretanha, foi porque a sua economia já era dinâmica, mas isso não significava que todos os países da Europa setentrional também eram. Por outro lado, mais gente também significa mais consumidores, certo? Sendo assim, o mercado interno, então, ele proporcionou a base geral para uma economia industrializada em grande escala e, através desse processo de urbanização, com o êxodo rural e a migração do povo para a área urbana, incentivou grandes melhorias no transporte terrestre e isso causou uma importante base para o carvão e para algumas importantes inovações tecnológicas naquele tempo. E por trás de nossa Revolução Industrial está, então, essa concentração dos mercados coloniais e subdesenvolvidos no ultramar, a bem-sucedida batalhas para conseguir fechá-los a tudo mais. Nossa economia industrial, então, ela desenvolveu-se a partir de nosso comércio, e, sobretudo, o nosso comércio com o mundo subdesenvolvido, como cita Eric Hobsbawm. Então, o enorme mercado para os produtos das manufaturas alimentares resultou no setor alimentar competir, então, com o têxtil, como, por exemplo, o têxtil do algodão, no ritmo dessa industrialização. Então, mesmo transformando menos a economia do que o setor têxtil, a produção de produtos como a farinha de trigo ou a cerveja, que ganharam um boom na Grã-Bretanha, foram importantes pioneiros na revolução tecnológica também. Então, o mercado interno, ele dava ainda importante escoador para produtos que mais tarde se transformariam em bens de capital para ele mesmo, com o aumento das lareiras urbanas, a procura por carvão vegetal cresceu, e a sua base pré-industrial ela começou a se solidificar constantemente. Antes mesmo da Revolução Industrial, a produção do carvão ela podia ser medida em milhões de toneladas, e com a Revolução Industrial, isso triplicou.
A grande vantagem, então, do mercado interno pré-industrial era a sua dimensão e a sua constância. E isso favoreceu o crescimento econômico. E, além disso, estava sempre disponível para proteger as atividades de exportação, que eram mais dinâmicas, contra as flutuações e os colapsos súbitos, que era o preço que pagavam por um maior dinamismo, como a gente titua, como o Eric titua. O mercado interno, então, ele proporcionou amplos fundamentos para uma economia industrial mais generalizada. E, por fim, nós temos o terceiro setor, que é o governo. Como cita Eric Hobsbawm em uma passagem, nesse ponto, a vantagem da Grã-Bretanha sobre seus concorrentes em potencial era patente. Ao contrário de seus concorrentes, como a França, por exemplo, a Grã-Bretanha estava sempre disposta a subordinar toda a política externa a objetivos econômicos. Na guerra, as suas metas eram comerciais e navais. E após um século de guerras intermitentes, a Inglaterra, então, ela obteve o monopólio entre as potências europeias de colônias externas e de poder naval em uma escala mundial. A guerra também, ao prejudicar os principais competidores da Grã-Bretanha na Europa, fazia então expandir essas exportações que estavam crescendo constantemente. Além disso, a guerra também contribuía para essa inovação tecnológica e para a industrialização, uma vez que elas eram necessárias para o desenvolvimento da artilharia. Novamente, uma citação de Hobsbawm: nossa economia industrial desenvolveu-se a partir do nosso comércio, e, sobretudo, nosso comércio com o mundo subdesenvolvido. E durante todo o século XIX seria mantido esse padrão histórico. O comércio e a navegação mantinham nosso balanço de pagamentos, enquanto a troca de produtos primários ultramarinos por produtos manufaturados britânicos representava a base de nossa economia internacional. Bom, esse então foi o nosso trabalho a respeito do resumo do segundo capítulo do livro Da Revolução Inglesa Industrial ao Imperialismo, escrito por Eric Hobsbawm.